Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos continuar os estudos sobre análises de grandezas. Na última aula, nós comparamos e conversamos, analisamos, fizemos cálculos a respeito de grandezas que eram diretamente proporcionais. Grandezas que obedeciam à mesma proporção. Para essa aula, nós vamos analisar outros tipos de grandeza, então fica ligado, preste atenção, acompanha lá no seu livro didático, volume 4, e vem comigo. Muito bem, galera, se na aula passada nós acompanhamos e estudamos a relação entre as grandezas diretamente proporcionais, nesse vídeo, nessa aula, nós vamos estudar as grandezas inversamente proporcionais. Então dá uma olhada nessa situação, nesse problema que está lá, você sabe, no seu livro didático, volume 4, confere a página aqui comigo, tá bom? Aqui diz o seguinte: em um edifício recém-construído, 2 trabalhadores foram encarregados da pintura de uma sala no primeiro andar e completaram o serviço em 6 horas. No segundo andar, a pintura de outra sala idêntica à primeira foi feita por 3 trabalhadores. No terceiro andar, a pintura de uma sala idêntica às outras 2 foi feita por um único trabalhador. Considere que todos eles trabalharam no mesmo ritmo. Então dá uma olhada nessa tabela aqui, que relaciona o número de trabalhadores e o tempo que levou para pintarem. Lembrando que nos 3 casos, a sala é do mesmo tamanho, tá? Então o serviço é o mesmo. Agora, com 2 trabalhadores, você leva 6 horas para pintar essa sala. Se nós reduzirmos pela metade o número de trabalhadores, forem apenas 1, esse tempo vai ser um tempo maior ou menor? Bom, se tem menos pessoas trabalhando, obviamente que o tempo que demora para que esse serviço fique completo é maior. Então o tempo aumentou para 12 horas, tudo bem? Já se você pegar um número maior de trabalhadores, ao invés de 2, pegar 3 trabalhadores, você tem mais gente ali trabalhando na pintura dessa sala. Isso significa que o tempo necessário para completar o trabalho é um tempo menor. E agora vamos lá. 2 trabalhadores, 6 horas. Reduziu pela metade, apenas 1 trabalhador, o tempo dobrou. De 6 passou para 12. Né? E aqui, de 1 trabalhador para 3, nós triplicamos o número de trabalhadores. Mas o que aconteceu com o tempo de pintura? Caiu 1/3, né? Foi dividido por 3. Dá uma olhada então aqui nessas relações. Olha, do número de trabalhadores 2 para 1, nós temos uma divisão. Dividido por 2. O que aconteceu com o tempo? Multiplicou por 2, tá? Dobrou. E de 1 para 3, nós multiplicamos por 3 o número de trabalhadores, aumentamos 3 vezes, já o tempo diminuiu 3 vezes, foi dividido por 3. Essa é a relação entre grandezas que é chamada de relação inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui obedecendo proporções inversas, ou seja, uma dobra, a outra divide por 2. Uma triplica, a outra divide por 3. Essa é a relação chamada de relação inversamente proporcional. Então, neste caso, as grandezas número de trabalhadores e horas de serviço são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos responder às questões que estão lá no seu livro didático, volume 4. Aqui diz o seguinte: calcule a razão entre o número de trabalhadores no primeiro andar pelo número de trabalhadores do segundo andar. Então vamos lá, no primeiro andar nós tínhamos 2, ou não é? 2 no primeiro andar, e no segundo andar nós tínhamos 3 trabalhadores. Então ele quer a razão aqui entre o número de trabalhadores do primeiro, que é 2, e o número de trabalhadores do segundo, que é 3. 2 sobre 3, essa é a razão. Agora, calcule a razão entre o tempo de realização da pintura do primeiro andar pelo tempo de realização da pintura do segundo andar. Bom, no primeiro andar nós sabemos que 2 trabalhadores levaram 6 horas. É ou não é? 6 horas é o tempo de realização da pintura no primeiro andar. Já no segundo andar, olha, 4, né? 4 horas demorou com 3 trabalhadores. Nós podemos simplificar esta fração. A primeira não, já é uma fração irredutível. Mas essa, se eu dividir por 2, eu vou ter aqui 3 sobre 2. Repare comigo, dá uma olhada nessa razão e nessa razão. Nós temos o quê? Razões inversas. O que podemos concluir ao comparar essas duas razões? As razões são inversas.
Quando você inverte uma fração, você transforma o denominador no numerador e o numerador, claro, no denominador. Observe aqui que nós tínhamos 2 para o numerador, 3 no denominador. Agora temos o contrário, o inverso, né? 3 no numerador e 2 no denominador. Muito bem, nós sabemos que lá nas grandezas diretamente proporcionais, nós podíamos realizar os cálculos para grandezas desconhecidas obedecendo a regra de 3. E agora, como é que eu posso fazer este cálculo usando também a regra de 3, mas para grandezas inversamente proporcionais? Dá uma olhada. Aqui diz o seguinte: determine quanto tempo seria necessário para pintar uma sala igual a do exemplo, então do primeiro, segundo e terceiro andar, mas com um número de operários igual a 5, tá? São 5 operários. Se nós montarmos a tabelinha, como nós vimos lá ali no começo da aula, relacionando número de trabalhadores e tempo, por exemplo, no primeiro andar nós sabemos que o número de trabalhadores era 2 e o tempo que eles levaram para pintar essa sala foi de 6 horas. E aí, 5 trabalhadores, X horas. Muito bem, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Inversa, a razão entre o número de trabalhadores é inversa à razão tempo. Por isso, para que você possa fazer o produto dos meios e extremos dessas razões, você precisa, preste muita atenção, montar o seguinte: olha, eu montei aqui a razão do número de trabalhadores, 2 sobre 5, certo? E a razão tempo, nós vamos escrever, ao invés de escrever 6 sobre x, que seria aqui a razão, nós vamos escrever o inverso dessa razão, uma vez que número de trabalhadores e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, esta razão é igual ao inverso da razão tempo. Qual é a razão tempo? 6 sobre x. Qual é o inverso? X sobre 6. Ok? Repare que esta razão está invertida em relação à tabela, justamente porque estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Agora, tranquilo, basta que eu multiplique os meios e os extremos, assim como você está acostumado na regra de 3. 5 vezes x é 5x, 2 vezes 6 é 12. Portanto, dividindo os dois lados da equação por 5, 12, né, dividido por 5, x igual a 2,4. 2,4 horas, ok? O que você poderia escrever na forma de 2 horas e 40 minutos? Não, né? 0,4 horas, olha, para quem não sabe fazer essa transformação, 0,4 horas é 40% de uma hora, né? Se 10% de uma hora é 6 minutos, então 40% são 24 minutos, tá? 0,4 horas é igual a 24 minutinhos. Então, o tempo necessário seria 2 horas mais 24 minutos. Fechado? Observe ainda que nós também podemos fazer uma representação gráfica dos valores que envolvem aqui grandezas inversamente proporcionais, tá? Então aqui no número 4 lá no seu livro didático, confere a página, ele pede para que você represente no plano cartesiano, né, os pontos formados entre N, número de trabalhadores, aqui representados no eixo das abscissas, X, e T, o número de horas representado aqui no eixo das ordenadas, eixo Y, tá? Então vamos lá. Lembrando da nossa tabela. Um funcionário, tá? 12 horas. 2 funcionários, 6 horas. 3 funcionários, 4 horas. E nós até calculamos 5 funcionários, né? Que deu 2,4 horas. Mas vou colocar esses 3 pontinhos aqui no gráfico, tá? Lembrando aqui, número de funcionários e tempo representando o eixo X e Y, respectivamente. Então, um funcionário tá aqui, 12, marquei lá em cima, né? 2 funcionários, 6 horas, marco o ponto aqui, ó, 2 e 6. 3 e 4, 3 está entre o 2 e o 4 aqui, então 3 e 4 aqui. Só com esses 3 pontos você já observa, isso aqui não é uma reta. Esses pontos não estão alinhados. Olha, se eu marcasse a linha, né, que liga esses 2 pontos, seria aproximadamente essa reta. E este ponto, com certeza, não faz parte dessa mesma reta. Tudo bem? Então, a resposta aqui para número 5 é: os pontos que expressam a relação entre as grandezas inversamente proporcionais estão alinhados em uma única reta? Não. Grandezas inversamente proporcionais não são expressas num plano cartesiano através de uma reta. Diferente das grandezas diretamente proporcionais, você sabe do que eu estou falando, assistiu a aula passada, que nós vimos que grandezas diretamente proporcionais
podem ser representadas num plano cartesiano através de uma função linear, tá? Função linear, função do primeiro grau que passa pela origem, ok? Muito bem, galera. Para a gente fechar toda essa análise de grandezas, dá uma olhada aqui nessa análise que está lá no seu livro didático, volume 4, que fala sobre grandezas que não são nem diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais. Aqui nós temos uma tabela de preços de um estacionamento de um shopping center. 1 hora custa R$4. 2 horas custa R$6. Logo de cara, você observa que este exemplo não se trata de grandezas diretamente proporcionais, uma vez que nós dobramos o tempo, passou de 1 para 2 e o preço não dobrou. Para que isso fosse diretamente proporcional, o preço deveria passar de 4 para 8, uma vez que você dobrou a quantidade de horas, né? Então, de 1 para 2, passou de 4 para 6. Isso não é grandeza diretamente proporcional, nem inversamente, uma vez que aumentou a quantidade de horas, o preço também aumentou. É ou não é? Inversamente, nós temos lá, uma grandeza aumenta, a outra diminui, claro, seguindo razões inversas, tá? Então, isso aqui não é grandeza diretamente proporcional, nem grandeza inversamente proporcional. São apenas grandezas não proporcionais. Vamos responder aqui as perguntas. Então, olha só. Quando o tempo de permanência aumenta, o valor cobrado também aumenta. Mas será que são grandezas diretamente proporcionais? Nós já vimos que não. É ou não é? Bom, a pergunta aqui. Visitando o shopping center, César deixou o carro por 2 horas no estacionamento. E em uma segunda visita, alguns dias depois, ele deixou o carro por 4 horas no estacionamento. Quanto César pagou no estacionamento na primeira visita, que foram de 2 horas? R$6. Obviamente, ela não é R$6. E na segunda vez que ele deixou 4 horas. Bom, vamos calcular? A partir da terceira hora, nós temos 50 centavos para cada 15 minutos, tá? Então ele deixou 4 horas. Pensa comigo, 4 horas são 3 horas cheias, né? Aqui que custam R$8. E mais quantos intervalinhos de 15 minutos? Bom, dentro de 1 hora, nós temos 4 intervalos de 15 minutos, né? 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, ele pagou R$8 das 3 horas fechadas, mais 4 parcelinhas de 50 centavos, o que totaliza R$2, é ou não é? Então, a segunda vez, ele pagou 8 das 3 horas cheias, mais R$2 dessa hora excedente, que custou a ele R$10 na segunda vez, tudo bem? O que aconteceu com o tempo de permanência na segunda visita em relação à primeira? Bom, de 2 para 4, o tempo dobrou. É ou não é? Foi multiplicado por 2. Passou de 2 horas para 4 horas. E agora é o seguinte, na letra D. Calcule a razão entre o tempo de permanência e os valores. Então, observe comigo. Se nós montarmos a razão tempo, na primeira visita foram 2 horas, na outra 4 horas. Já em relação a preço, na primeira visita foram R$6 e na outra R$10, né? O que daria aqui uma razão simplificada. 1 sobre 2, né? 2 sobre 4. E 6 sobre 10, se você simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo aqui, numerador e denominador, 3/5. Razões que não são iguais e nem inversas. E é por isso que essas grandezas não são diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais. Agora, observe este gráfico que está lá no seu livro didático volume 4, que é um gráfico que relaciona o tempo que uma pessoa deixa o carro no estacionamento e o valor que ela paga, tá? E observe que sim, aqui nós temos pontos alinhados. Então, a análise que eu preciso que você faça aqui no finalzinho dessa aula é que, embora essas grandezas não sejam diretamente proporcionais, mas elas obedecem a uma regularidade. Observe que nós vimos aqui que os pontos formam, sim, uma linha reta. Essa regularidade vocês vão estudar mais para frente no estudo sobre funções, sobre análise gráfica aqui de função do primeiro grau, beleza? Para a gente terminar essa aula, vou deixar essa atividade número 6, está lá no seu livro didático, volume 4, confere a página, mas também estará aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não deixe de fazer. Muito obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, me entendido aqui a relação entre grandezas inversamente proporcionais e grandezas que não são nem diretamente nem inversamente proporcionais. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os seus amigos, a gente se vê na próxima aula com a correção da atividade. Um abraço para todo mundo!